Olá, alunos da Escola Celestino de Souza, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valvé. Hoje nós teremos mais uma aula de História, trabalhando sobre a segunda parte do capítulo 10, que trata sobre a expansão do islamismo e os reinos africanos. Na aula anterior foi passado para vocês uma orientação de estudos, com vídeos e atividades. E hoje nós vamos aproveitar para fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados na primeira parte e daremos continuidade ao conteúdo falando mais sobre os reinos africanos antes da colonização europeia. Então, falar do islamismo, vocês têm conhecimento, que o islamismo é a segunda maior religião seguida hoje no mundo, mas vamos rever aqui os objetivos da aula para a gente dar continuidade. Um dos objetivos é revisar e aprofundar os conhecimentos referentes ao islamismo, compreender o processo de islamização na região de Sahel e os seus resultados para a cultura, a sociedade e a economia dos povos da região. Também identificar e diferenciar as formas de trabalhos compulsórios no continente africano, antes e depois da expansão islâmica, e descrever os processos de aproveitamento da paisagem realizados por diferentes povos africanos e discutir a lógica das trocas comerciais e culturais ocorridas. Então, o islamismo, ele surgiu na Península Arábica, no século VII, e difundiu-se rapidamente pelo Oriente Médio, pelo norte da África, pela Ásia e pelo sul da Espanha. Atualmente, os muçulmanos estão espalhados por todo o mundo e constituem o segundo grupo religioso mais numeroso do globo, com mais de 1,8 bilhão de pessoas, que corresponde a mais ou menos 1/5 da população mundial. Está atrás apenas do cristianismo. A expansão do islamismo está relacionada principalmente à prática do comércio, que se disseminou através do comércio também a cultura árabe pelo mundo. Invenções, por exemplo, dos números indo-árabes, a manivela, a descoberta do álcool, o café, são exemplos das contribuições aí que os povos muçulmanos trouxeram para a humanidade. Além de outros produtos, como por exemplo, algumas palavras de origem árabe, como algodão, alecrim, álgebra, azeitona, o zero, marca a presença dos árabes na nossa cultura da língua portuguesa. Só um parênteses, ainda hoje há um preconceito muito grande em relação aos povos muçulmanos, em razão porque uma grande minoria dos seguidores do islamismo são grupos extremistas ligados ao terrorismo, principalmente. E aí a imprensa, e o mundo ocidental tem focado mais nesses pontos, mas no geral o islamismo é uma religião monoteísta que precisa também ser respeitada, e até porque ela é a segunda maior religião seguida no nosso planeta. Mais ou menos no ano de 1622, que surgiu lá na Península Arábica o islamismo, que é uma região do Oriente Médio que apresenta um clima muito quente e árido. Inicialmente, a região era habitada por grupos nômades ou seminômades, chamados de beduínos, e eles viviam da criação de camelos, carneiros, e praticavam o comércio em caravana. Se organizavam em tribos estruturadas em laços de parentesco e defendiam mutuamente, eram chefiados por um líder que chamava de sheik.
né? Ainda hoje usa-se essa expressão sheiks árabes, por exemplo. Então, o desenvolvimento do islamismo ou da cultura árabe vai ter um ponto importante, que é a cidade de Meca, né? Que é chamada a cidade sagrada para os seguidores do islamismo. Na cidade de Meca, né, vizinha uma grande feira que existia na época, a feira de Okaz, tornou-se importante por ser um posto de abastecimento de água na região, né, para as caravanas de comerciantes que cruzavam a região. No século V, Meca transformou-se em um importante centro de peregrinação religiosa. Milhares de pessoas dirigiam a cidade para venerar seus deuses e símbolos sagrados. Então, antes de Maomé, a Península Arábica era as pessoas seguiam as religiões politeístas, né, na crença de vários deuses. E era em Meca que se encontra a Kaaba. A Kaaba é uma estrutura cúbica feita de granito, coberta com uma seda preta, chamada também de pedra negra, né? Com inscrições sagradas bordadas a ouro. No interior da Kaaba está essa pedra negra, considerada sagrada, porque eles, segundo a tradição, essa pedra teria sido enviada do paraíso, né? Provavelmente um meteorito que havia caído, mas eles acreditam que teria vindo do paraíso, por isso que era tão importante, né? Acaba tão importante para os árabes ainda hoje. Segundo a tradição islâmica, a Kaaba foi construída por Adão e destruída por um dilúvio, reconstruída pelo patriarca Abraão e por seus filhos, né, Ismael. Então vamos falar de Maomé, né? O Maomé no islamismo ele é tão importante para os seguidores do islamismo como Cristo é para os cristãos, né? Para quem segue o cristianismo, porque Maomé vai ser considerado posteriormente como o Salvador, né? É quem vai criar e difundir o islamismo, né? Uma religião monoteísta, contrária às religiões anteriores, por isso ele vai enfrentar alguns problemas iniciais. Mas Maomé é o fundador do Islã. Ele nasceu na cidade de Meca, né? E inicialmente Maomé seguia as atividades comerciais do seu tio e foi contratado para conduzir caravanas de uma rica viúva chamada de Khadija. As viagens como mercador lhe possibilitaram entrar em contato com as religiões monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo. Então, esse conhecimento, esse contato com essas religiões que têm a crença em um único Deus, ajudou também a Maomé a construir a sua religião, né? A religião fundada por eles. Segundo a tradição, Maomé tinha o hábito de meditar em uma caverna nas proximidades de Meca. E em 610, em um desses momentos de reflexão, o anjo Gabriel teria aparecido para ele, trazendo a mensagem de que Maomé era o profeta de Alá, né? E seria o último mensageiro escolhido para pregar a fé em um Deus único. A aparição do anjo Gabriel foi a primeira de muitas outras, né, que se sucederam durante 23 anos até a morte do profeta. E foi a partir dessas revelações que deu origem ao Alcorão. O Corão, né, que é o livro sagrado do islamismo, o Alcorão. Assim como a gente tem a Bíblia, eles têm o Alcorão, onde no Alcorão estão definidos os pilares da fé islâmica e são oferecidas também orientações referentes
a família, o casamento, as leis, a ética e a própria sociedade. No Alcorão, eles reconhecem também os profetas, né, que estão na Bíblia dos cristãos, né? Então, os profetas do Antigo Testamento, e também no Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Então, as pregações de Maomé, inicialmente, elas não foram bem aceitas, né? Principalmente pelos líderes coraixitas, que era o grupo pelo qual Maomé fazia parte. Porque, além das pregações de Maomé contrariarem as crenças politeístas tradicionais, colocavam em risco as peregrinações dos fiéis que vinham a Meca e que poderiam causar a ruína dos seus negócios. Por esse motivo, os coraixitas perseguiram Maomé e seus seguidores, que foram obrigados a migrarem para a cidade de Yatrib, que depois vai se transformar em Medina, e esse episódio ficou conhecido como Hégira. E é de grande importância, né? A Hégira é de grande importância para os seguidores do Islã, inclusive o calendário, o ano 1 do calendário muçulmano aconteceu com esse episódio, né? Em 622, né, da nossa era cristã, inicia-se o ano 1 do calendário muçulmano. A expansão do Islã pela Península Arábica. Na Medina, Maomé se aliou-se aos chefes tribais, né, converteu grande número de pessoas e organizou a primeira comunidade islâmica na época. Em 630, Maomé reuniu cerca de 3.000 guerreiros e entrou, né, ele voltou a Meca, a cidade onde ele havia nascido e havia sido expulso, e aí ocupou a cidade praticamente sem resistência. E a partir de então, a cidade de Meca, ela se transformou-se em um centro de peregrinação para os muçulmanos e um local de difusão do Islã. Com a morte de Maomé, os seguidores do Islã, houve uma divisão, né? Dois grupos vão surgir aí, né? Os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles vão defender que o seguidor de Maomé deva ser um parente próximo. Enquanto que os sunitas, eles defendiam que a escolha do sucessor deveria ser mediante eleições para a escolha do sucessor de Maomé, né? A disputa foi vencida aí pelos sunitas e Abu Bakr se tornou um dos primeiros seguidores aí de Maomé, né? O primeiro, chamado primeiro califa. Falando um pouco sobre o cotidiano e o costume no Islã. O islamismo, ele trabalha as questões de orientações do que é proibição, do que é proibido, do que é permitido, né? Inclusive a palavra Alcorão significa submissão. Os seguidores, eles têm que ficarem submissos às orientações do Alcorão. Então, há, por exemplo, muitos alimentos que são permitidos e outros que são proibidos, né? Entre os proibidos estão, por exemplo, o consumo da carne de porco, que são consideradas por eles como impura. Bebidas alcoólicas também são proibidos, participar de jogos de azar. E aí, no Alcorão estão contidos aí os 5 princípios ou os 5 pilares que constituem os deveres básicos do muçulmano, né? Então, dentro desses 5 a gente tem o credo, né, que é a profissão da sua fé. O fiel deve reconhecer que não há outro Deus senão Alá, né? E o seu profeta é Maomé. Esse é o primeiro ato que todo aquele que deseja converter ao islamismo tem que fazer. O segundo é a oração, né? Orar 5 vezes ao dia, sempre voltado para a Meca.
E todas as sextas-feiras, que é considerado sagrado, o seguidor tem que parar suas atividades a meio-dia e para fazer uma oração na mesquita, no templo, nos templos, né? O terceiro é a caridade, fazer caridade ou dar esmola aos necessitados. O quarto é o jejum, tem um mês sagrado para ele chamado Ramadã, que é o nono mês do calendário muçulmano. É considerado sagrado porque foi nesse mês que Maomé recebeu a sua primeira revelação. Durante esse mês, os muçulmanos adultos em boas condições de saúde estão proibidos de comer, beber, fumar e manter relações sexuais entre o amanhecer e o anoitecer. E o 5 ponto, né, é a peregrinação, que todo fiel, todo seguidor da religião muçulmana, em condições físicas e financeiras, deve fazer uma peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida. Então você está em outro continente, em outro país, se você é muçulmano, você tem que se esforçar para ir à cidade de Meca lá e pedir perdão pelos seus pecados. A mulher, né, o papel da mulher na religião islâmica, ela é sempre considerada como subalterna, ou seja, ela é submissa, né, ela é proibida de muitas coisas. Existem várias regras que limitam a sua liberdade, como, por exemplo, a proibição de estudar, trabalhar, usar roupas de sua preferência, o que de fato ocorre na maioria dos países islâmicos. A ciência também no islamismo, né, vai ter um papel importante, a gente já falou aí na matemática, o uso do zero, do descobrimento do álcool destilado, entre outras invenções aí dos árabes. Então a gente vai falar agora um pouquinho, né, sobre os reinos africanos antes da colonização europeia. Primeiro falando do preconceito e ignorância sobre a África, né, que a África ela sempre foi tratada aí como inferior. Historicamente ela foi tratada como inferior e poucos, né, se conhece verdadeiramente sobre os africanos. E aí o estranhamento dos europeus em relação aos africanos prevaleceu por todo o período medieval, né, e inclusive, né, se a gente for imaginar na nossa cultura, as imagens diabólicas, por exemplo, né, do diabo é sempre associado a figuras de pele escura, né? Uma associação aí aos povos da África. Então todo esse imaginário preconceituoso de que eles eram inferior, por exemplo, foram utilizados inclusive pela ciência, né, em determinado período, para desqualificar os negros. Então, as fontes para estudar a África, existem as fontes escritas, né, os relatos dos viajantes e tal, e existe também as fontes orais. E na África existe uma fonte oral muito importante para o estudo, que são os griots. Então, os griots são homens e mulheres contadores de histórias que têm um compromisso de preservar a memória e os acontecimentos históricos dos seus povos. Eles utilizam a música e a dança para contar as histórias antigas e relembrar grandes fatos e feitos de personagens africanos. No passado também, essas pessoas eles serviam como conselheiro aos nobres, aos reis, revelando o que eles poderiam ou não fazer, né? Ainda hoje, né, vários povos africanos têm os griots como guardião de sua história. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o continente africano, né? E o continente africano ele começa aí no século VII digamos, colonizado, né? Influenciado aí pelos árabes, pelos seguidores do islamismo.
que rapidamente expandiram o seu comércio e atingir aí grande parte, principalmente do norte da África. Então, nesse mapa aí, a gente tem esses traçados, eram as rotas comerciais, principalmente feitas pelos os povos muçulmanos, né? Então, e existe aqui também os principais reinos que está delimitado aí pela essa linha verde, que são chamados os reinos de Sahel, onde 3 reinos principais estavam constituídos aí no continente africano, né? E ainda tem, né, vocês sabem, o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, que está localizado aí ao norte da África, que era onde essas rotas, o chamado comércio transsaarianos, aconteciam. Então, a partir do século VII, os árabes muçulmanos constituíram um enorme império que se estendia do Oriente Médio e passava por todo o norte da África, chegando à Península Ibérica e o sul da Europa. Na África, o início da expansão ocorreu principalmente por meio de conquistas militares. Então, nesse processo de expansão dos árabes em direção ao Mediterrâneo, era motivado por razões econômicas, né, e se motivaram também a motivação religiosa de expandir o Islã pelos mundos e ampliar a comunidade muçulmana. Então, falando do comércio, falando sobre os reinos, né, de Sahel, que aí a gente tem 3 grandes reinos, que é o reino de Cana, de Mali e de Songhai. Então, antes mesmo dos portugueses, quando chegaram, os europeus chegarem na África, né, e lá já existiam impérios bastante desenvolvidos. O primeiro dele foi o reino de Gana, na África Ocidental, que floresceu a partir do século III e dominou a região até mais ou menos o século XIII. E foi no meio desse desenvolvimento, no século VII, eles tiveram contato com os árabes, que expandiram o seu comércio aí pela região do deserto. A maior fonte de riqueza do reino de Gana era o ouro, utilizado como pagamento de impostos e na troca por sal, cobre, tecidos, joias e alimentos. A partir do século XI, várias batalhas entre os berberes islamizados vindo do deserto enfraqueceram o reino de Gana, que se fragmentou, se dividiu em pequenos grupos tribais e foram conquistados pelo reino de Mali. Então, o Império de Mali ele se desenvolveu entre o século VIII e o século XVI. Era habitado lá por vários grupos étnicos, predominando aí os mandingas. No Mali, a conversão ao islamismo foi mais completa do que em Gana, e os próprios governos adotaram a crença islâmicas, né, com interesse aí em comercializar com os muçulmanos e aumentar ainda mais o seu poder. O Império de Songhai aconteceu aí no início do século XV, portanto, próximo aí à colonização europeia. Foi a última grande civilização da África subsaariana, e no século XVI ele foi invadida pelos Timbuktu, que eram pelos marroquinos, né, e as lutas internas entre os imperadores e a nobreza contribuíram para o fim do império. E aí, para finalizar, falando um pouquinho sobre a escravidão na África, né? Vocês sabem que a escravidão ela existiu desde tempos muito remotos. E na África, né, a escravidão ela era bastante comum, embora o emprego dessa mão de obra pudesse variar em diversas sociedades africanas. O escravizado era sempre visto como outro, encarado como um inimigo, né, um estrangeiro, e não como um semelhante. No continente africano, os prisioneiros de guerra formavam a maior população de escravos. Havia também outros motivos para você perder a liberdade, como a condenação por um crime, ou porque você não poderia quitar uma dívida, por exemplo, você poderia se tornar escravo.
Porém, foi a escravidão, com a expansão islâmica, né, o domínio do comércio transsaariano, a escravidão na África vai ter um outro interesse, né, que é o interesse principalmente econômico. Porque com a progressiva ocupação muçulmana no norte do continente africano, a prática da escravidão foi sistematizada, ou seja, transformada em um negócio que rendia dinheiro em grande escala. Então isso vai motivar que os reinos, né, entre em guerras para escravizar pessoas para serem vendidas aí como mercadoria. Então a gente finaliza, né, a nossa aula aqui, a segunda parte do capítulo 10. Vocês têm uma atividade aí para vocês fazerem. É importante que vocês façam a leitura total do capítulo antes de resolver a atividade. Copie as questões no caderno, responde e me manda pelo WhatsApp. Então, por hoje é só. Agradeço aí aqueles que tiverem aí o tempo e a paciência para assistir essa aula.